Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Daremos início à nossa aula 6.2 de Review and Exercise. Review and Exercise. So, let's begin. Olha aí, 6.2. E o título da aula foi esse, Let's Have Fun, vamos nos divertir. Porque falamos sobre celebrations. E mais uma palavrinha aqui que eu não comentei com vocês na nossa aula, holidays. Que significa o quê? Holiday significa, gente, feriado. No inglês britânico, ele é feriado e férias, mas nos Estados Unidos apenas feriado. A gente vai ver mais lá pra frente que a palavra feriado no inglês americano é vacation, beleza? Mas holiday, aqui nesse contexto de celebration, a gente está falando sobre feriado, ok? E aí nós vimos sobre essa pergunta de a gente fazer a pergunta, né, quando a gente quer saber quando é uma celebração. Então a gente vai usar o nosso pronome interrogativo when, seguido do verbo to be, aqui no caso is, when is, e aí eu uso a minha celebration, aqui é Easter. When is Easter? E a gente viu a preposition in, que é usado antes de meses do ano, certo? Não uma data específica, sim meses do ano. Então, it's in April, é em abril. Vimos as months of the year, os meses do ano, que são eles, January, February, March, April, May, June, July, e o restante, August, September, October, November e December. Muito simples, a nossa aula foi bem fácil, bem prático. Então lembra bem dessa questão da preposição in, que na próxima aula, na aula 7.1, a gente vai ver uma outra preposição, e essa preposição ela é usada com datas específicas. Então não se esqueça, in você vai usar antes de quê? De meses do ano, certo? E aí, quando você quer fazer pergunta para outras celebrations, você vai usar aqui qualquer palavrinha de uma celebração que você conheça. Então, when is Christmas? Quando é o Natal? When is Carnival? Quando é o Carnaval? When is Halloween? Quando é o Halloween? Assim por diante. E chegou o momento da atividade de sala. Tá bem fácil, tá bem simples. Tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. Be right back. I'm back and let's correct the exercise. Let's go. Atividade de sala, momento de tirar suas questions, suas dúvidas, que com certeza foram pouquíssimas. Porque na primeira atividade a gente tem aí um gênero textual muito fácil. Não é sempre que vai ser fácil. Nessa questão aqui, ele não está pedindo exatamente uma interpretação de texto, né? Mas a comic strip or illustrated story, né? Uma história ilustrada, ela geralmente traz mesmo essa questão cômica, às vezes com humor ácido, dependendo do tema que é tratado. Aqui, a gente está vendo uma illustrated story, uma tirinha sobre o Garfield. É interessante quando você conhece já a personagem em questão, que você já tem esse conhecimento prévio sobre a personagem, porque você já imagina certos comportamentos, certas coisas que você já espera desse personagem. Então, eu conheço o Garfield, eu sei que ele é um gatinho meio selfish, meio egoísta, né? Ele só pensa em comer, a comida dele preferida é lasanha, salvo me engano. Este aqui é o John, his owner, o dono dele. E ele tira muita onda, ele não fala, né, porque gato não fala, mas ele sempre tem o quê? Uns balãozinhos indicando o pensamento dele. Então temos aqui a questão que diz o seguinte, o que os personagens estão celebrando. Aqui você tem a linguagem verbal, né, e a não verbal. E a não verbal que realmente pode te ajudar aqui, se você por acaso não souber como é que como se fala Natal em inglês, que eu tenho certeza que vocês sabem, tanto pela aula e tanto porque eu acredito que é uma palavra difundida aí pra gente aqui no Brasil com S, certo? Então nós temos aí, no primeiro quadrinho, o John e a possível namorada dele falando Merry Christmas, John, e ele Merry Christmas, Odie. Que Merry Christmas significa o quê? Feliz Natal. Nesse caso a gente não vai falar Happy Christmas aqui,
seria esse Merry Christmas. Nas outras celebrações você fala Happy Halloween e assim por diante. Where's Garfield? Onde é que está o Garfield? Ela pergunta isso pro John. E aí todo mundo olha onde ele está, primeiro o dog, e ele está o quê? Já lá na árvore de Natal, que inclusive poderia ajudar vocês a descobrir a resposta correta, porque essa linguagem não verbal mostra muito bem que isso é uma Christmas tree, uma árvore de Natal. E aí ele pensa assim, Merry Christmas me, porque ele não está dando Feliz Natal para ninguém. Percebe que o Doc está aqui abraçando o dono, todo mundo aqui festejando carinhosamente. Ele não, ele vai logo lá direto no presente, quer saber. Por isso essa questão do selfish, meio egoísta. E ele está meio falando, Feliz Natal para mim, e já pega o presente dele que tem aqui a etiquetinha do nome dele. Então, o que os personagens estão celebrando, com certeza, só pode ser Christmas. Resposta correta. Muito bem? Questão de número 2, tem aqui uma informação sobre o Kwanzaa, né, ou Kwanzaa em português, pode falar também assim, que é uma celebração afro-americana. Então temos aqui algumas informações sobre essa celebração e temos a questão aqui que você vai responder de acordo com o que está lá no texto. Então assinale a única questão incorreta sobre o Kwanzaa, ou Kwanzaa, certo? E aí você presta atenção, ó, que é incorreta. Presta atenção nesse prefixo que vem, porque muita gente não presta atenção no prefixo e acaba marcando, achando que é a questão correta, mas é incorreta. Então, são 4 questões aqui, 4 alternativas que estão corretas e uma só que está errada, certo? Ó, Kwanzaa dura 7 dias, ou Kwanzaa, eu tenho o costume de falar Kwanzaa. É comemorado principalmente nos Estados Unidos. As celebrações incluem dança, jantar, batucadas, leitura de histórias e poesia. Celebra a família, a comunidade e a cultura. O Kwanzaa não é comemorado no Brasil. Aí muita gente fala, cara, eu não conheço esse Kwanzaa não, então só pode ser essa letra E. Pera lá, não se precipite, porque você tinha que olhar aqui a sua informação. E aí você ia ver, que já a gente vai falar essa parte aí, da parte do Brasil. Já vai chegar, olha só. Date. Que dia é comemorado, né? Qual é a data que é comemorada o Kwanzaa? December, né? 26th to January 1st, certo? É comemorado dia 26 de janeiro, do dia 26 de dezembro, desculpa, a 1º de janeiro, né? Então são dias aí de comemoração. Type, tipo, cultural and ethnic. Ou seja, cultural e étnico, certo? Popularity, US, mainly, Canada, France, UK, Jamaica, Brasil. Olha aqui o Brasil aparecendo, portanto, você se pensou em marcar que ela já estava errado, porque a popularidade desta festa afro-americana acontece principalmente nos Estados Unidos, tá? US é a mesma coisa que USA, tá? Canadá, França, a Inglaterra e Jamaica e Brasil. Então, Brasil tá aí no meio. Significance, significado disso. African American holiday to celebrate family, community and culture. Então, é uma holiday que nos Estados Unidos significa o quê? Lembra que eu falei? Feriado, mas não férias. Férias e feriado, holiday na Inglaterra, exatamente na Inglaterra, mas holiday nos Estados Unidos apenas feriado, muito bem? Então é um feriado afro-americano que celebra o quê? Família, comunidade e cultura. Celebrations. E as celebrações? Como é que acontecem essas celebrações aí do Kwanzaa? African dancers, dançarinos africanos, né? Estilos de dança africano. Caramu, que é uma espécie de dinner, né? De jantar que eles fazem. Drums, que seriam aquelas batucadas que estavam lá na nossa alternativa, drums, que é bateria, mas a gente pode falar batucada aqui.
storytelling and poetry, ou seja, o ato de contar histórias, né, a narrativa, e poetry, poesia. Então, lá na nossa alternativa, que seria realmente a incorreta, qual é que seria? Olha só, o Kwanzaa não é comemorado no Brasil. Ele é comemorado no Brasil. Eu, na verdade, me empolguei ali falando que não era... sim, mas é porque ele está dizendo aqui que o Kwanzaa não é comemorado no Brasil e ele é sim comemorado no Brasil. Então, esse não determinou aqui a minha resposta para ela ser incorreta. Se ela tivesse sem esse não aqui, o Kwanzaa é comemorado no Brasil, ela não seria a minha resposta incorreta, certo? Mas por ter esse não, olha, eu quase caí na pegadinha. Falei tanto que quase caí na pegadinha. Kwanzaa não é comemorado no Brasil. Na questão 3, when does the Kwanzaa start? Então, quando é que o Kwanzaa começa, certo? Assinale a única alternativa correta. Então, você tem aí várias alternativas onde aparece o mês de December, 2 alternativas onde aparece o mês de January, certo? E olha só, a gente sabe que ele vai até janeiro, porém ele não começa em janeiro. Aqui está dizendo, bem aqui, logo no início, na data, date. Então, ele começa no 26º dia de dezembro e vai até o 1º dia de janeiro. Nem entra o janeiro inteiro, né? Só o 1º dia de janeiro. Então, temos aí, it starts on December, it starts in December, it starts December. Qual a diferença desses 3 aqui? Porque a gente sabe que esses 2 já não é. Não começa em janeiro. Vamos focar só nesses 2 aqui, nesses 3 que está a palavra dezembro. O que ia determinar qual seria o correto? A preposição, lembra? Então, na letra A, nós temos essa preposição aqui, que a gente não viu nessa aula, então já deveria achar isso estranho. Antes de mês, a gente usa a preposição in. Aqui não tem preposição, faltou. E essa aqui tem a errada. Portanto, a letra B é a correta. It starts in December. Muito bem? E na 4, era uma questão que era personal, pessoal. Você ia dizer, qual a sua celebração favorita e em qual mês é comemorado? What's your favorite celebration and in what month it is celebrated? Então, qual é essa celebração? Você ia falar aqui a celebration. Ah, teacher, mas eu não sei a celebração em inglês. Mas nenhuma das que você colocou na aula. Eu tenho uma celebração X que eu gosto. Colocava ela aqui em português sem problema nenhum. Tá? Ou se você tivesse a curiosidade de procurar como ficaria uma tradução, não tem problema. It is in month of the year. Aqui você colocar o mês do ano, tá? Então, vamos supor que eu respondesse essa aqui e colocasse uma celebration minha. Eu não tenho exatamente uma celebração favorita ali e tal, que eu goste e tudo mais pela celebração, mas eu acho interessante o Halloween, certo? Então, se eu fosse querer colocar, eu falaria do Halloween, certo? Então, eu colocaria It's Halloween, certo? E que mês começa o Halloween? Na verdade, que mês que temos o Halloween? October. Beleza. It's Halloween. It is in October. Lembrando que esse it aqui está se referindo também ao meu Halloween. Já que eu falei que eu gosto do Halloween e que é em dezembro, eu poderia falar é o Halloween e o Halloween é em dezembro, outubro. E o Halloween é em outubro. Eu poderia colocar Halloween é em outubro. Ou poderia sem problema nenhum. Só que eu também tenho outra forma de falar. Eu poderia falar my favorite celebration, né? Eu poderia colocar uma resposta muito mais longa. Isso aqui seria um A. Você tem várias opções para responder. Então, você poderia colocar my favorite celebration is aqui o Halloween. A palavra Halloween ou qualquer outra celebração.
E aí essa opção de usar esse it aqui para não falar Halloween, porque vai ficar uma informação muito, é Halloween, it's Halloween, é Halloween, Halloween é em outubro. Eu tô com dezembro na cabeça, meu Deus. Halloween é em outubro, entendeu? Então já fala it's in October, é em outubro. É em outubro. O que é? Halloween. Halloween. Tô falando Halloween no português, no Brasil com S, né? Ali terminamos as nossas atividades. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye.